Meu nome é Daniel Santini, eu sou coordenador de jornalismo da organização não governamental Repórter Brasil. Eu sou formado pela PUC de São Paulo, tenho uma especialização em jornalismo internacional também pela PUC e uma graduação em História que não foi concluída. Muito em função de gastar muito tempo com jornalismo, que é uma paixão. Bom, eu vou falar não só da minha rotina, mas da minha equipe toda, da equipe toda que a gente tem trabalhando na Repórter Brasil, fazendo jornalismo. A gente trabalha com um tema bastante sensível, que é trabalho escravo contemporâneo, e a gente aborda também questões socioambientais e defesa de direitos humanos. Infelizmente, no Brasil, esses temas eles são muito os problemas relacionados a esses temas são muito recorrentes. Então a gente trabalha com uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga de informações constante. Para não deixar que isso afete a qualidade do material que a gente faz, a gente tem que fazer opções. E a gente faz as opções de pautas que elas são pensadas de modo a gente garantir uma cobertura variada, diversa, sempre com ênfase em combate ao trabalho escravo contemporâneo, mas que seja plural. Que a gente consiga abrir espaço para várias vozes dentro da Repórter Brasil. Que a gente garanta espaço para movimentos, denúncias, mobilizações que, por vezes, não encontram outros espaços. Essa é a lógica que a gente trabalha, é assim que a gente trabalha. De dia a dia, é uma correria danada, é telefone tocando sem parar, ligação de vários lugares, e a gente ligando para vários lugares. Né? Jornalista bom enche, tá sempre incomodando, é chato mesmo, e considerando que no fim das contas é um trabalho que tem a ver com uma prestação de serviço público, informar, quando você trabalha com essa lógica, fica mais aceitável você ligar 10 vezes para alguém que não está querendo se posicionar sobre o assunto, cobrar de alguma autoridade uma postura, isso faz sentido. A gente faz isso no dia a dia. Jornalismo, ele é algo muito envolvente. Para você trabalhar um tema, para você escrever sobre um tema, você precisa tentar conhecer ele em profundidade. E mesmo para reportagens pequenas, mesmo para notas curtas, é sempre bom tentar falar com as pessoas, tentar ouvir, tentar pesquisar o que já foi apurado, o que já foi escrito a respeito, pesquisar se não existe nenhuma produção jornalística anterior, pesquisar referências bibliográficas, tentar ouvir quem estuda o assunto, tentar ouvir quem trabalha com o assunto, tentar ouvir quem está vivendo o problema. Isso é reportagem. A internet ela surge como um facilitador para esse estudo, mas de modo algum substitui. A internet facilita a busca por informações, mas é sempre necessário ter uma troca com outras pessoas, conversa, buscar ouvir as pessoas, buscar apurar, e o trabalho de produção de uma grande reportagem tem muito a ver com isso. E o viajar é importante também. Você vai escrever uma grande reportagem sobre um lugar no qual você não vive, um lugar no qual você não conhece o cotidiano, é sempre bom viajar, conhecer, se possível gastar tempo conversando, chegar na cidade local, comprar todos os jornais da cidade, tentar ouvir a rádio AM, tentar entender que tipo de informação chega no local, fazer uma boa pesquisa antes de viajar, tentar construir uma pauta consolidada e, ao estar no local, confirmar, trabalhar, corrigir o rumo da apuração e estar sempre aberto para o que você vai descobrir. É comum a gente sair com uma pauta, uma ideia na cabeça e de repente descobrir que não, as coisas estão configuradas de outra maneira,
tem um jogo de interesses que é outro, tem uma outra lógica, uma outra realidade que não é o que estava sendo pensado. A gente na Repórter Brasil tem espaço para trabalhar com isso, sair com uma pauta e voltar com outra. Tem muitos meios, infelizmente, que não oferecem esse espaço. O jornalista já sai pautado e na realidade ele não vai apurar, ele vai encontrar elementos para confirmar uma tese e aí o jornalista fica enfraquecido. Claro, Maré Sede é outra história. A gente fez uma cobertura, na verdade foi uma série de 4 ou 5 reportagens aprofundadas, com viagens ao local. E é uma história assim que a gente investiu nela justamente pelo contexto, por tudo que representa. Maré Sede é uma história que se arrasta ao longo de décadas no Brasil. Resumindo bem, são índios chavantes na região central do Brasil, no Mato Grosso, que eles foram expulsos de lá durante a ditadura militar, que é uma história interessantíssima também, como o processo se deu, dentro de uma lógica de que progresso é expulsar índio e derrubar floresta. Uma lógica que, a gente falar isso hoje nos principais centros urbanos do Brasil, as pessoas torcem o nariz. Mas se você for para a Amazônia, ela ainda é uma lógica vigente. As pessoas entendem progresso não como preservação da floresta, mas como derrubada. Manutenção da floresta é atraso. Em muitas áreas do Pará, da Amazônia, tem muita gente que pensa. Por isso que eu falo que um dos desafios é no campo discursivo. É você se apropriar de conceitos e colocar eles sempre utilizando dados, utilizando informação mais do que opinião. Maré Sede, os chavantes, eles foram expulsos, acabaram saindo da área deles, lutaram para voltar, eles foram encaminhados para uma outra concentração de chavantes, onde na época estava havendo uma epidemia de sarampo. Isso provocou uma sequência de mortes muito grande, enfraqueceu muito aquele conjunto de Maré Sede. Mas eles não desistiram, eles insistiram em voltar. A fazenda em questão, que chamava Suiamiçu, ela passou para a Agip, para a estatal italiana. A Agip acabou sendo bastante pressionada. Movimentos ambientalistas internacionais entraram na briga e começaram a cobrar. E aí na Rio, na Eco 92, na Eco 92 que aconteceu no Rio de Janeiro, a Agip anunciou que ia devolver as terras. E anunciou que ia devolver as terras para os indígenas. Só que nesse processo, o pessoal que estava administrando as terras falou: não vai voltar índio para cá, índio é atrasado, é perigoso, um discurso extremamente racista. E começaram a promover loteamentos clandestinos, promover assentamentos pequenos, a gente chama de assentamento bucha de canhão, que é você pegar um conjunto de pequenos camponeses e incentivar eles a ocuparem uma terra para garantir legitimidade. E invadiram a área. Na verdade, os camponeses que estavam lá, realmente havia camponeses, eram minoria. As grandes áreas eram latifúndios enormes. Essa matéria que foi premiada, a gente procurou mapear um pouco, mostrar que tem um desembargador que é dono de uma das fazendas, tem um prefeito, tem o grupo econômico que foi quem ofereceu a principal resistência quando, durante a Rio+20, o governo federal anunciou que ia acatar a decisão da justiça e ia fazer a retirada desses fazendeiros invasores. E aí os indígenas finalmente puderam regressar para Maré Sede. Mas se você pegar, isso é um processo delicado, super difícil, em que se você perguntar nas ruas, em Cuiabá, no Mato Grosso, tem muita gente que é contra essa retomada de Maré Sede. Eu acho que a matéria recebeu um reconhecimento muito por conta de a gente ter se preocupado em mapear e oferecer dados. Então, é uma matéria que tem o nome de quem está nas terras,
É uma matéria que tem mapas mostrando a evolução da desmatação, do desmatamento no que seria a reserva. Tem um histórico todo que eu acabei de contar, está detalhado, com documentos, com jornais da época, dos invasores incentivando loteamentos clandestinos e lucrando com isso, com vídeo de alguns dos líderes atuais com um discurso extremamente racista, de que índio é atraso, índio é tudo vagabundo, se for para devolver terra para índio tem que devolver o Rio de Janeiro também, que são ainda reflexos de mentalidades que existem no Brasil. E que quando a gente vê alguns massacres que acontecem, a gente vê algumas situações absurdas, sabendo desse contexto é mais fácil entender isso tudo. Trabalho escravo contemporâneo. Bom, tem gente que fala que trabalho escravo nem existe, né? Então, que é algo... É interessante, a gente... Teve um deputado da bancada ruralista esse ano que é desse discurso, que é dessa lógica, que tem esse... Eu falei que o telefone não para. Tem um deputado da bancada ruralista que é desse discurso, que é dessa lógica, que ele acompanhou uma fiscalização em loco. E ele saiu assim, impressionado, saiu atônito de falar: isso não é possível isso está acontecendo. O combate ao trabalho escravo contemporâneo, o principal desafio do combate ao trabalho escravo contemporâneo é o discurso. Na realidade, a gente tem uma continuidade que tem tudo a ver com a história do Brasil, de discursos clientelistas, discursos coronelistas. Então você tem um fazendeiro no interiorzão do Pará que ele submeteu 30 trabalhadores, inclusive 2 adolescentes. A gente pegou esse caso, um de 13 e um de 14 anos. A gente vai escrever e a gente se preocupa em ouvir o outro lado, até nesses casos. A gente vai ouvir ele e ele fala: não, a situação é aquela mesma, é isso mesmo. Mas eu não chamo isso de trabalho escravo, não. Eu estou ajudando eles. E quero ver, daqui a um tempo vai passar, a indenização deles vão gastar. E o que vai acontecer? Eles vão voltar a pedir ajuda para mim. Então ele classifica a exploração de trabalhadores que estão numa situação social extremamente vulnerável como uma ajuda. Isso é uma questão grave, é uma inversão de valores. E aí o desafio de combate ao trabalho escravo em si, mais do que repressão, mais do que qualquer outra coisa, é superar vulnerabilidades sociais e desigualdades extremas que ainda existem no Brasil. E aí não é só nos rincões do país, não é só no interiorzão do Brasil. A gente está falando também de realidades nos principais centros urbanos do Brasil. Em São Paulo tem trabalho escravo e é fácil de encontrar. Se for ver como são feitas as peças de algumas das principais marcas de roupa do Brasil, elas são feitas em oficinas clandestinas com empregadores sujeitos a uma superexploração de trabalho, em condições completamente degradantes e inaceitáveis. Quando a gente está falando em direitos humanos, a gente tem que pensar em direitos humanos para todos, em direitos humanos completos. Não existe um meio termo aí. É isso. Porque a gente tem sim gente séria, produzindo de um jeito sério, responsável. Muitos empresários responsáveis, muita gente que se preocupa em garantir o que está em lei. São direitos previstos em lei, mais do que por bondade ou qualquer outra coisa, mas em cumprir a lei, que é o mínimo que se espera. Mas tem muitas redes, muitas cadeias, muitos setores empresariais que eles não têm a exploração do trabalho escravo à margem ou como... Não, a base do sistema produtivo é a exploração do trabalho escravo. O Repórter Brasil trabalha com uma ideia muito interessante de tentar fazer mapeamentos de cadeias produtivas. Então, ao invés de você entender o fenômeno como um ponto isolado, você tenta pegar o quadro geral. Isso vale desde as confecções clandestinas, que são centenas, milhares, não sei, em São Paulo, que elas são unidades pequenas, tudo, mas que elas produzem para lojas grandes, para grandes magazines. As fiscalizações que têm acontecido comprovam essa tese assim, com perfeição. Até
situações que até nem tem a ver com trabalho escravo. A gente fez um trabalho de pesquisa esse ano, um trabalho do Centro de Monitoramento de Agrocombustíveis da Repórter Brasil, para pesquisar impactos de soja e cana-de-açúcar em terras dos índios Guarani Kaiowás. E nesse processo foi feito um mapeamento para tentar apontar quem são as empresas que estão comprando a produção dos fazendeiros que estão em terras indígenas. É esse tipo de associação, é esse tipo de reflexão que é importante para a gente entender processos. Mais do que apontar um dedo, tentar usar um discurso, esse é bonzinho, esse é malvado, tudo, é importante entender processos para evitar que tais violências continuem acontecendo.